Olá, turma do 7º ano, aqui é a tia Lívia, com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar de produção textual. O nosso assunto de hoje vai ser crônica, como vocês podem ver. Vamos saber um pouquinho o que é crônica, o conceito. A crônica é um tipo de texto narrativo, curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, para jornais. A gente vê muitas crônicas em revistas, certo? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, certo? Ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do dia a dia, né? Algum acontecimento, por exemplo, que se vê de repente na tua escola, de repente no teu bairro. Então, assim, isso é uma crônica. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto, certo? No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins. Em meados do século XIX, existiam esses folhetins, né? Eram publicados em jornais e era falado de... vários escritores falavam de acontecimentos do dia a dia corriqueiros, certo? Mas quais são as características da crônica? Vamos lá. Entre as principais características da crônica é possível destacar a linguagem simples, certo? Objetiva e o texto curto. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, em seu eixo temático, é um texto que retrata acontecimentos, como eu falei anteriormente, né, do cotidiano, sempre com caráter crítico, sobre comportamentos sociais, leis, instituições. É um gênero textual que passa entre o jornalístico e o literário, trazendo temas reais, trabalhados de forma mais subjetiva. Nós até hoje temos muitas crônicas aí nos jornais, é bem interessante acompanhar as crônicas, certo? A crônica é um tipo de texto que chama a atenção pelo seu tom mais leve, certo? Muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor. Desculpa, gente, prendendo a atenção do leitor por contar a história de forma rápida e sem grande detalhamento. É aquela linguagem mais simples, né? Para contar algo do cotidiano, do dia a dia. Então a crônica é isso, tem um período curto, é algo mais contemporâneo, mais atual, certo? As crônicas, gente, por falar nisso, traz muita uma crítica social mesmo, entendeu? Também. Então, a essência da crônica é o quê? É tratar de assuntos contemporâneos, como eu falei, né? Utiliza a linguagem simples e coloquial, não tem aquela preocupação, né, com toda aquela formalidade, não, é uma coisa mais coloquial, uma linguagem mais simples, mais clara, faz uso de poucos ou nenhum personagem. Às vezes pode ter personagem, outras vezes nem tanto, né? Nem sempre obrigatoriamente ter o personagem, não precisa. Tem um tom irônico e humorístico. Usa muito humor, às vezes para fazer até uma crítica, então ele usa muito dessa questão do humor. Bastante usado no jornalismo, como eu falei, e textos são rápidos, são objetivos, vamos direto ao ponto, certo? Existem alguns tipos de crônica, nós já vai conhecer esses tipos. Quais são elas? Vamos lá. Existe a crônica narrativa. A crônica narrativa sempre conta com fatos do cotidiano, acontecimentos das últimas semanas e ações em geral. O texto conta uma história, seja em primeira pessoa ou em terceira pessoa, do singular relacionado a diferentes fatos, certo? A crônica descritiva. Como o próprio nome diz, se trata de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano. Vai descrever, às vezes, o ambiente, né, o local, com ou sem personagens. Explora ao máximo os detalhes do objeto, local, a pessoa, o animal. O cronista deseja descrever. Ele descreve o ambiente, certo? Ele vai detalhando aquele ambiente, aquele local, às vezes até aquele personagem, aquela situação. Então ele vai contar detalhes, enquanto que a narrativa vai mais narrar mesmo, né? A crônica humorística, como o nome já diz, está bem claro aí, mas vamos aqui ler para vocês, para fixar melhor aí na mente de vocês. É uma crônica que possui características voltadas ao humor, mas que usa a seu favor a ironia para entreter seu público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político,
econômico ou cultural de uma forma mais descontraída, né? Também eles fazem muito essa questão, usam muito a ironia para isso, né? Na crônica humorística. A jornalística tem um texto muito utilizado pela imprensa brasileira para retratar e refletir sobre temas de atualidade, certo? Em uma linguagem um pouco mais leve. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, mas sempre trazendo aí uma leveza textual, ou seja, é atrelado a um argumento, certo? O escritor vai fazer essa crônica bem atual, mas ele vai usar essa linguagem mais leve. O objetivo é alcançar todos os públicos, então esse é o objetivo. Tem também a crônica lírica, certo? Em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo, aquela coisa mais de... Pode usar o romantismo, né? Essa questão da sensação, da essência, dos sentimentos. Então se utiliza muito disso para contar algo atual. A humorística nós já falamos, que o autor faz graça com o cotidiano. A dissertativa, né? Tem a opinião explícita, é uma opinião que está bem assim, ele deixa claro a sua opinião, com argumentos mais sentimentalistas do que os racionais. Por exemplo, ao invés de escrever, segundo o IBGE, a mortalidade infantil aumenta no Brasil, escreve, vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo, expostos tanto na primeira pessoa do singular quanto na do plural. A crônica poética apresenta os versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto, certo? Bem poética, aquela coisa bem, expressa bem os sentimentos. A histórica, como o nome já diz, ela busca sempre relatar a realidade social, certo? Política ou cultural. Avaliada pelo autor quase sempre com um tom de protesto, de argumentação, certo? Faz aquela crítica mesmo social. A crônica narrativo-descritiva é quando uma crônica explora a caracterização de seres descrevendo-os, certo? Ou seja, ele está narrando e ao mesmo tempo descrevendo aquela situação, certo? Mostra esses fatos aí do cotidiano, banais, comuns do dia a dia, no qual pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa do singular. Ela é baseada em acontecimentos diários. Os elementos presentes na crônica, quais são eles? Aqui é importante que vocês entendam, né? Existe o enredo, os personagens, tempo, espaço e foco narrativo. Vamos ver cada um desses elementos. O enredo é a história da trama, onde temos o tema, o assunto que será narrado, certo? Então, é a história em si, vamos dizer assim. Personagens são as pessoas presentes. Existe aqui, pode ter aquele personagem protagonista, né? Que realmente está lá, é o principal, ou secundário, que também é chamado de auxiliar. O tempo, indica o tempo no qual a história está inserida. Em que época, né? Em que tempo está acontecendo essa história? O espaço, o local, onde se desenvolveu essa história, certo? Bom, gente, o foco narrativo é o tipo de narrador que pode ser um observador e pode ser um onisciente. O observador é aquele que ele vai narrar a história, aquilo que ele está vendo. Ele está apenas observando, está narrando aquilo que ele está presenciando, aquilo que ele está vendo. Já o onisciente, ele não só vai narrar aquilo que ele está vendo, mas ele também consegue passar para todos quem é o personagem, o que o personagem está sentindo, não apenas o que ele observa, mas o que o personagem está sentindo, o que ele está pensando, enquanto que o observador não, ele vai apenas narrar aquilo que ele está vendo sobre o personagem, sem falar dos seus sentimentos internos, sem falar dos seus pensamentos, certo? Bom, gente, além disso, devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica, certo? E sua estrutura está dividida em introdução, em clímax e em conclusão, ok? Nesse sentido, a história ela é breve e ela tem poucos personagens, normalmente um foco só, certo? Aqui eu coloquei um cronista muito conhecido, Rubem Braga. Eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre ele, certo? Ele nasceu em 1913 e faleceu em 1990, foi um escritor e jornalista
brasileiro, tornou-se famoso, certo? Como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Então, assim, é bem interessante que vocês possam conhecer um pouco desses cronistas, né, brasileiros, que a gente possa valorizar aí nossos escritores que já contribuíram tanto, né, com a nossa sociedade, às vezes trazendo críticas através dessas crônicas. Aqui é um exemplo que eu falei no início, aqui é um folhetim, certo? É um exemplo do que acontecia há muito tempo no século XIX, certo? Rubem Braga iniciava assim uma bem-sucedida trajetória de cronista. Então, além dele, nós temos vários outros cronistas aí que eu gostaria que vocês pudessem pesquisar. Alguns cronistas eu coloquei aqui para que vocês possam de repente escolher um desses cronistas, né, e conhecer algumas histórias. Nós temos a Clarice Lispector, que eu particularmente gosto bastante, Cecília Meirelles, Lima Barreto, João do Rio, né? Nós temos o Nelson Rodrigues, também muito famoso, teve até algumas séries dele também, mas ele também fazia crônicas, belíssimas crônicas, bem interessantes. Paulo Mendes de Campos, Carlos Drummond de Andrade, quem não conhece Carlos Drummond de Andrade, não é isso? Machado de Assis, então, e Vinícius de Moraes, muito assim, são escritores assim que trabalham vários assuntos, vários temas, vários textos, e dentre eles a crônica também, certo? Bom, gente, então eu coloquei aqui para vocês uma autoavaliação, gostaria que vocês lessem com bastante calma e respondessem essa atividade. Nós vemos que tem um pequeno texto aí que estava aí no Enem, né, de 2008. Eu gostaria que vocês lessem essa atividade. E nessa segunda parte aqui, vocês vão precisar fazer o quê? Tem um fragmento, esse fragmento acima, né, em que a referência a um fato socio-histórico, né? O recenseamento apresenta características marcantes do gênero crônica. E aí vocês vão ler o item A, B, C, D e E, e aí vocês vão responder essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no meu e-mail, que vai ficar aqui embaixo na descrição, ou no Zap, tá certo? Espero que tenham gostado da aula.